Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de número 78, concentração molar, ou como também é chamada, concentrações mols por litro. Muito bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de um terceiro tipo de concentrações para soluções. Nós até agora já vimos concentrações que ela é dada em título. Nós já vimos sobre concentrações dadas em gramas por litros. E agora nós veremos as concentrações molares, beleza? Que é a concentração mol por litro. Então vamos imaginar essa seguinte situação aqui, pessoal. Nós temos um soluto qualquer, beleza? E nós temos um solvente. Quando nós adicionarmos o soluto no nosso solvente, nós estaremos formando uma solução. Beleza? Até aqui não foi novidade para ninguém, né? Que nós já havíamos discutido isso antes. Só que, lembram que nós havíamos falado que para uma solução nós pesamos uma certa quantidade de matéria e nós adicionamos a um certo volume que é dado em litros. Beleza? Até então nós discutimos isso na aula passada. E na aula passada também nós discutimos que o soluto, quando nós pesamos ele, nós estaremos tendo uma certa quantidade de massa que é dada em gramas. Até então, nenhuma novidade para ninguém. Só que quando os químicos foram trabalhando e eles queriam comparar uma solução com a outra, eles viam que a mesma massa de diferentes solutos poderiam ter quantidades diferentes, quantidades de solutos, beleza? Então, qual que foi a ideia para tentar eliminar isso? Eles perceberam que se o número de mols era o mesmo para todas as soluções, independentemente seria a massa. Por isso, então, foi criada uma concentração nova que relaciona o número de mols, ou seja, a quantidade de matérias, com o volume, dado em litro da solução. Beleza? Tranquilo até aqui? E o que os químicos, então, perceberam? Que o número de mols é proporcional à massa. Ou seja, o que é isso? Se eu aumento a minha massa, eu também estou necessariamente aumentando a quantidade de matérias. E perceberam que a relação entre o número de mols e o volume eram inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a quantidade de matérias, ou seja, aumento o número de mols, eu diminuo necessariamente o volume da minha solução. Por isso, se criou então a formulazinha, que é essa daqui, para as soluções, né, que tem a concentração dada na molaridade. Então, esse Mzinho aqui, que é o Mi, representa a molaridade, o N representa o número de mols e o V representa o volume da solução em litros. Beleza? Lembrando a todos que esse Mzinho maiúsculo assim normal também significa molaridade. É uma outra maneira de representar. Beleza? Sim ou não? Facinho, facinho? Então, pessoal, só que os químicos têm mais uma coisinha. Eles perceberam que o número de mols pode sofrer uma relaçãozinha pequena. Qual que é essa relaçãozinha pequena? Eles perceberam o seguinte. Eles perceberam, e eles já sabiam, né? Inclusive, lá no final da nossa playlist de primeiro ano nós estudamos sobre isso, que o número de mols é a massa em grama dividida pela massa molar, que é dada em gramas por mol. Beleza? Então nós também já trabalhamos isso um pouquinho. Então, o que eu fiz aqui? Chamei essa equaçãozinha aqui de 1, beleza? E chamei essa equaçãozinha aqui, vamos lá nela. Essa equaçãozinha aqui do número de mols, eu chamei ela de 2. Se eu pegar 2 e substituir em 1, ou seja, lá na formulazinha número 1, aonde tem o número de mols, eu vim substituir a incógnita por tudo isso daqui de dentro, eu vou ter essa seguinte relaçãozinha matemática para molaridade, beleza?
E como que nós já aprendemos lá na matemática básica, que divisão entre frações, porque aqui embaixo seria como se estivesse dividido por 1. Beleza? Então, o que é divisão de frações? É conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, se o V está em cima, ele vai passar para baixo. Então, nós chegaremos que a molaridade pode ser representada por essa formulazona grandona aqui. Aonde a molaridade, que é o μ, é a massa dada em gramas dividido pela massa molar, que é dado em gramas por mol, vezes o volume em litros. Beleza? Então, pessoal, essa é a relação que nós temos, a relação matemática que nós temos para estarmos falando sobre molaridade. Tranquilo até aqui, galera? Alguma dúvida? Tranquilinho, né? Então por que você deu toda essa volta aí, mas por que você não poderia ter colocado essa fórmula aqui direto? Eu dei toda essa fórmula, toda essa volta, perdão, para vocês entenderem de onde que veio essa fórmula da molaridade, para vocês verem que ela não foi algo assim a Deus dará. E vamos supor que vocês estão fazendo lá uma prova e de repente bate um branco na fórmula. Eu não gosto que decorem fórmula, eu gosto que vocês entendam por que o uso dela. Então, se vocês conseguirem deduzir ela, né, é muito melhor para uma prova de vestibular. Beleza? Pessoal, conteúdo teórico da aula termina aqui. Aí daqui para frente agora passaremos somente exercícios para ver a aplicação da molaridade. Tranquilo? Então vamos ver alguns exercícios. Pessoal, então o primeiro exercício da aula de hoje nós temos o seguinte. O exercício número 1 ele diz o seguinte: você possui 1 litro de uma solução 1 mol por litro. Item A. Se você pegar uma porção de 100 ml, qual será a concentração dessa alíquota em quantidade de matérias? Ou seja, ele está te perguntando, em outras palavras, quantos mols por litro vai ser a concentração dessa solução, dessa pequena parcela que você pegou. Aí ele fala o seguinte, no item B. Com o restante, se faz uma amostra com 200 ml da solução e outra com 700 ml da solução. Quais são as concentrações? Então vamos ver como que nós resolveremos esse tipo de exercício. Para começarmos a resolvermos esse tipo de exercício, qual que vai ser a minha ideia aqui? Vai ser fazer um desenho do esboço. Um desenhozinho do que ele está nos dizendo. Então aqui, nesse desenho aqui, que ficou lindo e maravilhoso, porém não. Eu vou desenhar mais ou menos como se fosse a minha solução de 1 litro. Vamos pegar aqui. Então, essa daqui, que eu acabei de desenhar aqui, é a minha solução de 1 litro. Que ele fala ali em cima, logo no começo do exercício. Aí no item A, o que ele me diz é o seguinte, que pega uma pequena porção aqui dessa solução aqui, né? Aqui é o item A. Vamos colocar aqui pra gente não esquecer. Então aqui, ele fala que nós pegamos uma pequena porção de 100 ml dessa solução. Beleza? E colocamos ela num frascozinho pequeno. Aí, ele nos pergunta o seguinte: qual é a concentração dessa soluçãozinha que se formou aqui? Bom, se eu peguei 100 ml de uma solução que tinha 1 litro e a concentração dela era de 1 mol por litro, temos que pensar o seguinte: eu adicionei soluto? Eu tirei soluto? Eu adicionei solvente? Eu tirei solvente? Então, se eu não fiz nada disso, não tem porquê da concentração da minha solução ser alterada. Então, esses 100 ml também vai ter a concentração de 1 mol por litro. Beleza? Aí agora ele fez diferente. Aqui no item B ele fala o seguinte: com o restante se faz uma amostra com 200 ml da solução e outra com 700 ml da solução. Quais são as concentrações? Ou seja, quais são as concentrações dessa nova amostrinha que ele vai pegar? Então vamos fazer o item B aqui embaixo. Seria como se fosse aqui no item B o seguinte: ele pegou aqui uma porçãozinha, pegou aqui uma outra porçãozinha, beleza? E aí, ele veio nessa solução zona grandona e colocou uma quantidade aqui
e colocou uma outra quantidade aqui. Nessa primeira caso aqui, e nesse outro caso aqui, tem volumes diferentes, sendo que aqui no primeiro são 200 ml e o restante aqui 700 ml. Olha pelo desenho, pessoal. Ele não está tirando da solução zona grandona. A solução zona grandona não tem a concentração de 1 mol por litro. Então, se ele não está tirando solvente, se ele não está adicionando solvente, se ele não está colocando soluto, se ele não está adicionando soluto, a concentração dessas duas soluções necessariamente também tem que ser 1 mol por litro. Independente se os volumes dessas duas aqui são maiores do que o volume que ele tirou daqui. Porque todas têm a mesma concentração por vir da mesma solução. Beleza? Facinho esse primeiro exercício. Então vamos para mais um. Vamos lá. Galera, aqui na questão de número 2, ele nos diz o seguinte. Quantos mols de cátions e de ânions estão contidos em 100 ml de uma solução aquosa de carbonato de sódio, Na2CO3 aquoso, de concentração 0,1 mol por litro? Pessoal, essa questão aqui, ela é um pouquinho mais complicada. Mas quando eu digo pouquinho, é pouquinha coisa mesmo. Por quê? Porque ele está querendo saber quantos mols de cátions e de ânions existem. Então vamos destacar aqui essas duas palavrinhas, de cátions e de ânions existe. Então, quando nós vemos esse composto iônico aqui de baixo, esse aqui é um compostozinho iônico, beleza? Quando nós vemos ele, e ele está necessariamente em solução aquosa, vamos dar um destaque aqui com marca-texto, e esse compostozinho necessariamente ele está em solução aquosa, vai ter liberação de íons, de cátions e de ânions, beleza? Nós já aprendemos isso lá na nossa playlist primeiro ano, mas eu vou relembrar aqui com vocês como nós fazemos essa dissociação. Por quê? Ela vai ter que fazer parte na resolução de exercício. Então eu vou começar aqui pelo sal. O sal, inicialmente, ele tinha que estar sólido para fazer a solução aquosa. Então nós temos Na2, CO3. Beleza? Quando ele está no estado em solução aquosa, ele vai dissociar. Então, nós teremos aqui Na mais em solução aquosa. Beleza? Por que Na mais mesmo, hein, pessoal? Porque o sódio, ele está na família 1A da tabela periódica. Então, para ele ficar parecido com o seu gás nobre, ele tem que perder o seu único elétron da camada de valência. Beleza? Se vocês já esqueceram isso, volta lá na playlist de átomos aqui do nosso Help Química, tá? Acho que é a playlist capítulo 3, que eu explico lá tudo isso nos mínimos detalhes. Só que, então voltando aqui, só que nós temos que tomar em consideração o seguinte. Nós temos 2 sódios aqui. E como que cada sódio pode liberar uma carguinha positiva, eu coloco um 2 aqui para fazer o balanceamento da carga. Beleza? Beleza, né? Facinho, facinho. Só que agora esse grupo CO3. Bom, temos aqui também no Help Química algumas aulas que falam sobre os nossos íons comuns. Vale a pena vocês verem. Só que, se vocês não quiserem voltar lá, a dica que eu dou é, se eu tenho duas carguinhas positivas aqui, né, o 2 vezes 1 dá 2 aqui, eu necessariamente, todo esse composto aqui, o CO3, todo esse conjunto, também tem que ter 2 cargas negativas. Então, nós representamos mais CO3, 2 menos em solução aquosa. Por que disso? Para contrabalancear a carga positiva que nós temos aqui desse outro lado. Beleza? Isso daqui são regrinhas simples da dissociação. Beleza? Não falei nada demais, nada que vocês já chegaram até essa playlist já não saibam. Beleza? O que assim talvez pode gerar mais dificuldade é esse íon aqui. Só que para depois ver
qual que é a carguinha de cada um desses dois elementos separados, nós teremos uma playlist exclusiva para isso, que é a playlist de inox. Se eu não me engano é capítulo 13 ou 14, eu acho que é 13. Depois, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha lá. Mas por enquanto, eu preciso que vocês entendam isso. Beleza? Beleza. Então, voltando aqui ao assunto da nossa aula de hoje. É o seguinte, olha só. A concentração da minha solução era 0,1 mol por litro. Ou seja, aqui tem que ser 0,1 mols a cada 1 litro de solução. Beleza? E aqui também necessariamente 0,1 mols por litro a cada litro de solução. Aqui, a dissociação também seria 0,1 mols por litro. Só que nós temos um 2 aqui do lado de fora. Então nós já aprendemos lá na nossa aula de cálculos estequiométricos que o coeficiente aqui de fora, ele tem que multiplicar todo mundo que está aqui dentro. Então, como que 0,1 mol do sal carbonato de sódio só pode liberar 0,1 mol de cátions e de ânions, como que eu tenho 2 aqui, necessariamente eu vou ter aqui 0,2 mols. Beleza? Então, só relembrando aqui de novo para quem deu uma boiada aqui no que eu fiz aqui. É o seguinte, se a concentração da minha solução é 0,1 mol, ele só pode liberar 0,1 mol de cátions e 0,1 mol de ânions. Como que eu tenho 2 mols de cátions, são 2 vezes 0,1 mols. Como que eu tenho 1 mol de ânions, que ele está aqui, né, escondidinho, eu tenho 1 vezes 0,1 mol. Ficou claro agora? Agora sim, Emerson, agora eu consegui entender. Agora ficou claro. E se aqui fosse 1 mol de sal? 1 mol de sal liberaria 2 mols de Na+, e 1 mol de CO3 2-. Beleza? Então, só para aí, quem já esqueceu, esse número aqui, o coeficiente estequiométrico, é a quantidade de mols que vão estar sendo liberadas. Beleza? Fez sentido agora? Ficou mais claro? Sim, agora sim. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Então, vamos continuar aqui o exercício então. Só que, pessoal, a concentração ela é mol por litro. Ou seja, tudo isso daqui que eu tenho aqui, todas essas quantidades de mols, de sais e de etc. estão equivalentes a 1 litro de solução. Só que ele está trabalhando com 1 litro de solução? Não, né, pessoal? Ele está trabalhando com 100 ml de solução. Então o que nós temos que fazer? Qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer aqui antes de sair fazendo conta desesperadamente? Esse 1 litro tem que passar para 1000 ml. Logo, esse 1000 litros que passou para 1000 ml, se eu vou estar trabalhando com 100 ml de solução, ou seja, se eu quero saber quantos íons, né, de cátions e ânions estão em 100 ml de solução, é 10 vezes a menos, certo? Porque 1000 dividido por 10 dá 100. Ou seja, todas essas dissociações vindo do sal, vindo do cátion, vindo do ânion, é dividido por 10 também. Ou seja, se em 1000 ml liberava 0,1 mol, em 100 ml são 0,01 mols. Se em 1000 ml liberava 0,2 mols de cátions, em 100 ml liberam 0,02 mols de cátion. E se em 1000 ml liberavam 0,1 mol de ânion, em 100 ml liberam 0,01 mols de ânion. Beleza? Viram como que é facinho, facinho, pessoal? Então, assim, talvez o que pode gerar mais dificuldade, eu sei que não é muito fácil de enxergar, é essa dissociação aqui. Entendeu isso? O resto fica tranquilo. Beleza? Vamos para mais um exercício então? Então vamos lá. A questão 3, pessoal, é uma questão que eu acho ela muito legal. Que ela nos dá a aplicação da fórmula, né? Do que o problema nos oferece. E a questão 3 ela nos diz o seguinte: considere uma xícara com 200 ml de leite. Foram adicionados a esse leite
6,45 gramas de açúcar comum, que é a sacarose, beleza, pessoal? Aí pergunta o seguinte: qual é a concentração molar da solução formada? E em gramas por litro, ou seja, ele quer que nós damos a concentração dessa solução na molaridade, ou seja, mol por litro, e também na concentração comum. Então vamos lá, como que nós vamos usar para falarmos da molaridade? A molaridade nós já vimos que é a massa em gramas dividida pela massa molar em gramas por mol vezes o volume em litro. Beleza? A molaridade é... Qual que é a massa aqui? A massa é do açúcar, beleza? E como que a massa do açúcar utilizado foi 6,45 gramas, ele deve ser colocado aqui em cima. Pela massa molar. Quem que é essa massa molar? A massa molar é da sacarose, né? Que ele nos dá a fórmula aqui, C12H22O11. Então, se vocês fizerem o cálculo aqui da massa molar, vocês irão encontrar 342 gramas por mol, beleza? Nós já temos uma aula só que ensina a fazer a conta da massa molar, né? Se vocês não viram, não lembra, voltem lá nas nossas playlists de reações químicas e cálculos estequiométricos, beleza? Por fim, então, qual que é o volume da nossa solução? É 200 ml. Só que o volume tem que ser dado em litros. Então, convertendo 200 ml para litros, nós teremos 0,2 litros. Se nós fizermos essas contas, iremos encontrar que a concentração dessa solução é 0,09 mols por litro. Beleza? Então, nós achamos a primeira concentração que a solução aqui nos pede. Só que ele está querendo também, pessoal, a concentração em gramas por litro. Como era mesmo que nós calculávamos a concentração em gramas por litros, era a concentração comum, que era a massa em gramas dividido pelo volume em litros. Então, se a massa que foi utilizada é 6,45 gramas e o volume utilizado era 200 ml e convertendo para litros é 0,2 litros, se nós fizermos essa divisão, nós encontraremos que a concentração comum é 32,25 gramas por litro. Beleza? Então, vocês veem duas soluções diferentes com a mesma solução com duas concentrações completamente diferentes. Beleza? Vamos de mais exercício então. Vamos lá. A questão da nossa aula de hoje, ela diz o seguinte. É uma questão da FUVEST de São Paulo. Ela nos diz: a concentração de íons fluoretos para uso doméstico deve ser 5,0 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Se uma pessoa tomar 3,5 litros de uma água doméstica, qual a concentração de íons fluoretos que ela vai ter ingerido? Então vamos ver como que nós resolveremos esse tipo de exercício. Para esse tipo de exercício, então, com uma regra de 3 simples, nós conseguimos resolver ele. Como nós faremos isso? Olha só. Ele dá aqui a concentração de íons e nos dá também o volume. Ele nos diz o seguinte, que ela pode ingerir 5,0 vezes 10 a menos 5 mols de íons por litro de água tomado. Beleza? A cada 1 litro de água tomada. Só que aí, o exercício nos diz que uma pessoa ingeriu 3,5 litros. E quer saber quantos mols de íons essa pessoa vai ter ingerido. Fazendo então essa regrinha de 3, nós teremos que
3,5 litros vezes 5,0 vezes 10 a menos 5 mols. Tudo isso dividido por 1 litro. Litros cortam com litros e fazemos essa multiplicação normal. Quando nós fizermos essa multiplicação, nós encontraremos que essa pessoa vai ter ingerido 1,75 vezes 10 a menos 4 mols de íons. Beleza? Então tá bom, finalizamos aqui a nossa aula regravada de número 78. Se gostaram, não esquecem de deixar aquele like, beleza? Muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo encontro. Tchau!